Glória a Deus. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 até o 17. Diz assim a Sagrada Escritura: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavras, seja por uma carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Deus, e o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra. Amém? Toda boa obra e boa palavra. O versículo 13 em diante começa assim. O versículo 13 diz: Mas devemos sempre, mais o quê? Porque na passagem anterior, é aquela passagem que estou sempre pregando aqui sobre o nosso encontro com o Senhor, nossa união com Cristo. Nessa carta, o apóstolo Paulo está resolvendo alguma série de situações. E no versículo 1, ele começa a ensinar sobre a volta do Senhor Jesus, que não ia ser assim, como os irmãos estavam pensando, que alguns irmãos ali da igreja em Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, estavam achando que Cristo tinha vindo, eles ficaram ali, então havia confusão. Então Paulo veio corrigir a confusão e ele mostra a situação. E eu encerrei na semana passada a mensagem usando essa parte final aqui para dizer da tragédia, né, o título da mensagem, a tragédia de ser rejeitado por Deus. E por conta deles rejeitarem a Deus, então Deus envia a operação do erro, versículo 11, e por esse, verso 10, e com todo engano de justiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus lhes envia a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aí eu fechei aquela mensagem usando esses textos aqui. Já que não quer Deus, Deus entrega então uma operação do erro. Enquanto o homem rejeita Deus, ainda há solução. Mas quando Deus rejeita o ser humano, um homem, acabou, não tem mais chance. Mas no versículo 13, Paulo diz: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Irmãos amados, pelo Senhor. Está dizendo, vocês são amados pelo Senhor. E Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Então Deus escolheu desde o princípio. Deus fez a escolha. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim também fiquem firmes, guardem as tradições. E aí ele continua discorrendo aqui todo o texto que nós lemos. Enfim. Então qual é o título do sermão nessa noite, nessa nossa meditação? O título é Uma das doutrinas bíblicas mais odiadas. Uma das doutrinas bíblicas mais odiadas. Quando nós falamos de doutrina bíblica, nós temos várias doutrinas ensinadas nas Escrituras, mas uma das mais odiadas é a doutrina da soberana eleição. Então, qual é uma das doutrinas mais odiadas? A doutrina da soberana eleição. Enquanto que a verdade do castigo eterno é uma das doutrinas mais desagradáveis aos não professos, aqueles que não são cristãos, que não professam a Cristo como seu Senhor, a doutrina da soberana eleição é a verdade mais odiada e insultada pela maioria daqueles que reivindicam ser crentes, que dizem ser cristãos, mas quando falamos da soberana eleição, existe um paralisar, um choque, algo assim tremendo. Nós lemos nas Escrituras, e vamos desenvolver aqui hoje um pouco. No versículo 13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação,
pela santificação do Espírito e fé na verdade. Ora, os versículos anteriores dizem que eles não amaram a verdade para serem salvos, mas, pelo contrário, eles se entregaram à devassidão, se entregaram a um erro, amaram um erro, preferiram o Deus desse século, preferiram o mundo, o engano, não acolheram o amor da verdade, mas aqui o Senhor diz que escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o contrário daqueles que rejeitam a Deus e que, por causa disto, eles abraçam a verdade, a mentira, e Deus envia a operação do erro porque eles amaram a mentira. E o texto nos mostra que Deus escolheu desde o princípio. Então, a doutrina da soberana eleição, ela é uma doutrina difícil, pelo menos em 3 aspectos. 1, no entendimento dela. 2, na aceitação dela. E 3, na proclamação dela. Entender, aceitar e proclamar tem as suas implicações de dificuldades, porque precisa se estudar, compreender, entender o que diz a Escritura, não num texto isolado, mas no seu ponto de vista maior, bíblico, da parte de Deus, para se compreender uma doutrina dessa. Em Provérbios 23, está escrito assim, compre a verdade, não venda. Ou seja, gaste, esforce-se, use recursos na verdade, e não abra mão dela não. E na proclamação do Evangelho da graça, do reino, do Deus vivo, nós temos essa soberana eleição, que é uma doutrina muito odiada. Não, mas como é que Deus vai eleger um e outro não? Como é que é isso? Observe, se a eleição soberana de Deus for tirada, tudo será tirado. Porque aqueles que têm qualquer bênção espiritual são aqueles que têm todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só, Efésios 1, vai comigo lá. Efésios capítulo 1, verso 3. Olha só o que diz esse texto. Eu vou ler alguns versículos aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Então nós temos aqui uma apresentação de que as bênçãos que estão em Cristo nas regiões celestiais estão em todos quantos ele elegeu. Então, se nós tivermos a pretensa de tirar a eleição, nós tiramos tudo. E se nós temos a eleição, nós temos todas as bênçãos. Isso aí nós temos que entender. Só para correr o olho agora rapidinho, vou falar mais daqui a pouquinho, olha em Romanos 9, que é um texto extremamente conhecido. Para muitos é um texto indigesto, mas quando você começa a compreender, ou compreende, a soberana eleição, os decretos eternos de Deus, um texto como esse ele fica tranquilo. Romanos 9, 15. Olha o que diz, 15 e 16. Romanos 9, 15 e 16, diz assim, eu vou ler o 13, 14, 15 e 16. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Algumas versões falam aborreci, e outras falam odiei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isso mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para o meu nome, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Então, a soberana eleição, que é tão debatida, é tão, para muitos, controversa, é uma doutrina que Deus escolhe segundo o seu decreto, sua vontade. E não podemos tirar isso
algumas pessoas até não entendem. Eu falei que é difícil de entender, é difícil de aceitar e é difícil de proclamar. Não difícil de proclamar no sentido de que se você entende, você proclama com facilidade. É difícil de proclamar se você não tiver uma compreensão. Eu já falei aqui algumas vezes que quando eu submeti tudo que eu conhecia de teologia, de vida, de Deus e Bíblia, debaixo da soberania de Deus, tudo ficou mais fácil, mais claro. Ele é soberano e ponto. Final, ponto final. João 1, verso 13. João 1, 11 diz assim: veio para o que era o seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem do homem, mas de Deus. Então é a vontade de Deus que assim fez e quis. Observe comigo em João 5, verso 40. Evangelho, João, capítulo 5, verso 40. Olha o que diz. Contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. O homem não quer ir a Deus. Ele está falando com os fariseus, falando com aqueles religiosos que lutavam contra ele. Vocês não querem vir. Depois você lê o contexto com calma, vai entender aqui a autoridade do Filho de Deus, a graça, a misericórdia, o poder de salvar, de ressuscitar os mortos, de livrar da condenação e do juízo. Mas as pessoas não querem. E o homem, de fato, não quer. Essa é uma grande verdade. É Deus que usa misericórdia. Olha Romanos 3:11. Romanos 3, versículo 11. Romanos 3, verso 11. Diz assim o texto. Dez em diante. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, e não há quem entenda, não há um que busque a Deus. Vou parar aqui. Não há um que busque a Deus. Então não há injustiça em Deus em eleger um e outro, porque se ele não faz isso, todos iriam para o inferno. Tem uma frase que me fugiu agora de quem que é, e a frase é assim: não me espanta, não me admira Deus odiar Esaú. O que me admira, o que me espanta é Deus amar Jacó. Porque pecadores os dois são, tanto Esaú quanto Jacó. Mas Deus elegeu um e desprezou o outro, aborreceu o outro do outro, ou em algumas versões, odiou o outro, né? Então, nós temos aqui uma doutrina que é pouco compreendida, pouco ensinada, mas que é bíblica e que as pessoas podem até não entender, mas não pode tirar do contexto bíblico, de forma alguma. A vontade de Deus sempre foi absolutamente livre em relação à eleição. Olha só que interessante, no livro de Jó, 23, verso 13. Jó 23, verso 13. Para nós entendermos aqui um pouco desta sã doutrina e poderosa doutrina. 23, 13 diz assim: Mas se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode convencer a mudar de ideia? O que ele quer, isso fará. Então nós temos que entender que o Deus soberano tem vontade livre. A vontade do homem não é mais livre. Adão tinha vontade livre. Deus fez o homem livre. Lá em, se não me falha a memória, 7 de Eclesiastes, verso 14, não tenho certeza, em Eclesiastes, fala assim: Deus fez o homem reto, mas ele buscou para si muitas invenções. E Deus criou o homem, criou Adão, o cabeça da raça, né? Só que Deus Todo-Poderoso não pode ser tentado por ninguém. E Deus não peca, mas criou o homem que podia e pode ser mutável, tanto que mudou, tanto que caiu. Em Tiago 1,17 diz que Deus não muda, nele não há sombra de variação, não há mudança em Deus. Mas o homem desejou algo que era fazer o contrário à vontade de Deus, e aí implicou-se na queda. Outro dia eu quero pregar aqui ainda sobre o pacto. E quando nós entendemos os pactos da graça, o pacto da aliança, o pacto da redenção, fica mais fácil para compreender isso. Vou preparar isso aqui dentro em breve, se Deus permitir. Então a vontade de Deus é livre. A vontade de Deus não é a parte de Deus e nem uma parte de Deus. Sua vontade é Ele, próprio Deus. Eu quero e faço e pronto. Operando eu, quem impedirá? Não é isso? Que dirá o
o caco para o vaso, que fazes? Caco entre os cacos de barro, fala lá em Isaías. Não tem como um caco, Isaías 45, 9, se não me falha a memória. Como é que pode o caco dizer assim, não, eu não quero ser isso, eu quero ser aquilo? É caco. O oleiro que sabe o que faz. Então a vontade de Deus, ela é soberana, ela é graciosa. Romanos 9,16, a gente leu agora há pouco, não depende, na salvação não depende de quem quer, nem de quem corre, mas que de Deus se compadece, de Deus que usa misericórdia. E olha só comigo Romanos 2,4. Romanos capítulo 2, verso 4. Olha o que diz. Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Nós lemos que não há ninguém que busque, não há quem queira Deus, todos se extraviam, o homem está morto em ofensa e pecado, e todos indo para o inferno, mas Deus tem um plano e um decreto. Estou sempre dizendo aqui que Deus não é apanhado em surpresa em nada. Nos seus decretos eternos, ele determinou, ele decretou. Quem determina e decreta é Deus. Ele decretou a eleição soberana, que nós demos agora há pouco, que Paulo chega para os Tessalonicenses e diz, mas vocês, irmãos, nós temos que alegrar por Deus ter nos escolhido, nos elegido, desde o princípio. E essa riqueza de graça e bondade de Deus, essa que nos faz irmos ao arrependimento. Porque no processo de salvação, que é monergístico, que é Deus agindo uma força só, o homem morto em pecado, o Espírito regenera aquela pessoa, aquela criatura, para ele então conhecer, ouvir o Evangelho, e crer no coração e confessar, e ser salvo. O meio da salvação é a pregação do Evangelho. A obra da salvação foi na cruz do Calvário. E o meio para que o pecador, que o eleito venha receber a verdade, é a proclamação do Evangelho. Olha só comigo Colossenses 2,12. Colossenses capítulo 2, versículo 12. Diz assim, vou ter que ler o 11 e o 12. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Por meio da fé. Fé é o meio desse poder de tirar o morto da sua situação de pecado e conseguir ouvir o Evangelho. É o que fala em João 5, 24 e 25. Que haveria um tempo, e esse tempo chegou, em que os mortos ouviriam a voz do Filho do Homem. E os que ouvissem, receberiam vida. Não entrariam em condenação. Quando pregamos para mortos. Quando não tínhamos o Evangelho, salvação em Cristo, estávamos mortos. Agora, observe, eleição, para quê? Porque quando nós temos eleição de presidente, de prefeito e tal, é para algum cargo, não é isso? A eleição de um síndico, nas igrejas que tem o sistema de eleição, para eleger um presbítero, assim por diante, ele é eleito para uma função. E eu gosto muito de usar alguns textos, e eu vou voltar lá em Efésios, vamos lá comigo, Efésios 1, verso 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4, diz assim, vou ler o 3 e o 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu nele. Nele quem? Em Cristo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Ponto. Algumas versões falam, diante dele em amor. Talvez esteja assim na sua. Diante dele, ponto. Mas a melhor entendimento fica com essa divisão. Porque o texto, na verdade, a original não é dividido nem em capítulo nem em versículo. Era escrito, é uma carta escrita. Né? Então, diante dele, em amor nos predestinou para ele, nós somos eleitos em Cristo Jesus, projeto de Deus, eleitos
mediante a graça de Cristo, para Ele, predestinado para Ele, olha bem agora, e em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade livre. Elegeu nele, predestinou para Ele. Então Ele elege para ser predestinado, para ser filho de adoção. Olha que coisa tremenda. Então essa predestinação, predestinou para quê? Elegeu para quê, aliás? Elegeu e predestinou para Ele, para sermos, como fala aqui, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Observe. Então Ele nos elegeu, nos escolheu, nos elegeu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis, para ser um povo santo, um povo separado, um povo que vai ser, de fato, o anunciador da verdade. E em amor nos predestinou para Ele, para sermos adotados como filho. Eu falei agora há pouco em João 11. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só que os que o receberam, recebem porque o Espírito agiu. Como falei agora há pouco em Romanos 2,4. Ele que age misericordiosamente para que nós possamos crer. Senão, não há salvação. Então, em Efésios 1:4, Ele nos elegeu. Em Efésios 1:5, nos predestinou por Jesus. Em Efésios 1:6, Ele faz isso com um outro para o louvor da sua glória. Elege e predestina sua vontade livre para o louvor da sua graça, da sua glória. Olha bem, verso 6, Efésios 1:6. Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então, elege em Cristo, predestina em Cristo, salva em Cristo, perdoa em Cristo, recebe-nos em Cristo. E observe, o conselho da sua vontade estabeleceu esse projeto, esse plano, esse decreto eterno. Efésios 1, verso 11. Olha o que diz. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então é o conselho da vontade do eterno Deus que faz todas as coisas, e Ele quis predestinar e nos fazer dignos de uma herança que Cristo conquistou na cruz. Não tem uma canção que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso? E é uma bela frase. Eu não conheço a canção inteira, não sei se ela é boa no todo da sua canção, na melodia, não sei como é que é. Eu sei que essa frase eu me lembro. E de fato, as heranças, ou a herança da igreja, Cristo conquistou na cruz. E olha só o versículo 11, repetindo: em Cristo fomos feitos herança. Nós fomos feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Por que Deus elegeu um e outros não, e predestinou aqueles que elegeu e outros? Por quê? Porque Ele quis, segundo o propósito da sua vontade, segundo o conselho da sua vontade. Olha comigo, a 2 Tessalonicenses 2,13, o nosso texto inicial. Mas devemos sempre dar graças a Deus. Será que as pessoas têm o costume de dar graças a Deus pela eleição? Dobrar os joelhos e dizer: Senhor, te dou graças. Porque se o Senhor não tivesse me escolhido, eu jamais escolheria o Senhor. Ontem, conversando com um amigo, com um parente, ele falou que fica aborrecido com pastores que se exaltam e que é holofote, etc. É porque a pessoa não conhece essa verdadeira doutrina. Porque quando o homem conhece a verdadeira doutrina da palavra do Senhor e consegue entender o pacto das alianças, etc., ele vai entender: Deus fez tudo, eu não fiz nada, absolutamente nada na salvação. E o homem não faz mesmo. Então foi por um decreto, segundo o conselho da sua vontade, para o louvor da sua glória. O homem não tem que ficar se exaltando,
Tem que dar graças, como nós lemos aqui. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os elegeu, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. É a sua vontade. Nós temos aqui em 2 Tessalonicenses 4:3, que a vontade do Senhor é a nossa santificação, é a vontade dele que vai prevalecer, que deve prevalecer e que prevalece. E não adianta, nós pregamos o evangelho muitas vezes, mas pastor, mas não é assim, e a pessoa que escolhe, ela tem direito. O homem é responsável por todas as suas atitudes. Eu sempre estou falando aqui. Soberania divina, decretos eternos e responsabilidade humana. O homem é responsável. O homem vai pecar, vai adulterar, vai fazer idolatria, vai fazer coisas terríveis porque ele quer. Ele é caído. Se Deus não agir, ele faz mesmo. Terrivelmente. João 8:47, o Senhor diz assim, olha, quem é de Deus, ouve. Não é interessante isso? Vai lá comigo. João 8:47. João, capítulo 8, verso 47, diz assim, quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Novamente, Jesus enfrentando ali os fariseus, os religiosos, etc. No versículo anterior ele fala assim, ó, quem de vocês me convence do pecado? Se eu digo a verdade, por que não crê em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. É claro que não podemos ficar taxando a pessoa se ela é ou se não é. Assim, bate pronto, é claro. Pelo fruto se conhece as árvores. Mas você já viu, e eu já tive experiências de pregar para a pessoa até a morte dela, na mesma morte, na beira da morte. Segundos, horas antes de morrer. Não quero Deus. Não ouve, porque não é de Deus. E nisso está aqui o poder do Evangelho. A Bíblia nos informa que toda palavra que sair da boca do Senhor não voltará vazia, mas fará aquilo que apraz. Vai voltar para Ele, com os frutos. Porque a palavra de Deus é poderosa e Deus tem os seus decretos eternos e no seu plano eterno não se falha nada, absolutamente. E é o que eu falei agora há pouco, não depende de quem quer nem de quem corre, mas de Deus que usa de misericórdia, que se compadece. Está intrínseco aqui uma separação de joio e trigo, que nós não conseguimos enxergar, mas que na vinda gloriosa de Jesus vamos compreender. Mas observe comigo Jeremias 15:19. Jeremias capítulo 15. Verso 19, olha o que diz. Portanto, assim diz o Senhor, se você se arrepender, eu o farei voltar, e você estará diante de mim. Se separar o que é precioso daquilo que não presta, viu? Você será minha boca. Eles se voltarão para você, mas você não passará para o lado deles. Com o processo do quê? De arrependimento. E como é que a pessoa se arrepende? Ouvindo o Evangelho. Mas como é que um morto ouve o Evangelho? Ele só ouve o Evangelho porque Deus age regenerando. Primeiro o Espírito regenera aquela pessoa para ela acreditar, ouvir e dar crédito e acreditar. Porque é Deus que usa de misericórdia para que ela se converta. Por isso que nós olhamos para o Evangelho e vemos a graça e o poder de Deus, que Deus não vai perder nenhuma das ovelhas. Olha, observe comigo João 6. João 6:65. Aqui uma seleção natural. Tem pessoas que vai pregar, já pregou, já anunciou, já falou, expôs ali o plano salvífico, a obra de Cristo na cruz do Calvário. Prega para a pessoa e diga, olha, precisamos nos reconciliar com Deus, o homem está em separação de Deus, Deus está irado contra o pecador e contra o pecado. Reconcilie-se, eu não quero, através da cruz, eu reconcilio, não quero. Paciência. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. João 6:65 e 66, diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu baixar aqui. João 6:65. E prosseguiu, por causa disso é que falei para vocês que ninguém pode vir a mim, se não for-lhe concedido pelo Pai. Diante disso, muitos dos seus discípulos os abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus, continuar aqui. Então Jesus perguntou aos 12, será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos?
O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Então, ele pregou, trouxe verdades profundas, e a palavra, profundas verdades, tremenda mensagem. Esse texto aqui é onde ele fala que tem que comer da carne dele e beber do sangue dele. Participação, comunhão. Duro esse discurso, um sermão muito pesado, e foram se retirando. Eram 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, mais ou menos, que andavam seguindo o Senhor Jesus. Ficou cerca de 500. Quando ele morre, ressuscita. Terceiro dia, quando depois de 40 dias que ele vai ser ascendido ao céu, cerca de 500 pessoas estão com ele. Daquela multidão que acompanhava. Por causa da palavra, dessas verdades. Olha só comigo, João 12, Evangelho, João 12, 39. João 12, 39 em diante, até o 42, eu acho. João 12, 39. Diz assim: por isso não podiam crer, porque Isaías diz ainda. Eu vou ter que ler o 38 também. 37. Embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele. Fez sinais e não creram nele. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para que não serem expulsos da sinagoga. Isaías 6,10 fala isso. Quem creu na pregação, fala em Isaías 53 também. Ora, não vai acreditar, porque o próprio Deus cega o coração, cega os olhos, fecha. O diabo fecha o entendimento, cega o entendimento, porque na verdade eles amam a mentira. Mas nós temos que dar sempre graças a Deus por Deus ter nos escolhido desde o princípio. Se tirarmos a eleição, tiramos todas as bênçãos, porque todas as bênçãos de Deus estão ali. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E o versículo continua dizendo que nos escolheu, que nos elegeu. Observe. Efésios 1:4 de novo. E vamos para Apocalipse 13:8. Efésios 1:4 e Apocalipse 13:8. Vamos primeiro em Efésios. Gálatas e Efésios. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nele, em Cristo, nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Vai lá comigo para 13:8 de Apocalipse. Apocalipse 13:8. 13:8. E ela será adorada, a besta, por todos que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Eu gosto muito dessa versão, a nova Almeida atualizada. Talvez a sua esteja assim, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Não é isso? Encerra assim? Verso 13, final. Não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então aí, olha só como é que a versão que eu estou lendo aqui diz assim. E ela será adorada por todos que habitam sobre a face da terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, desde o princípio. Efésios 1:4, desde o princípio. 2 Tessalonicenses 2:13. Desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Olha como é que dá uma compreensão melhor. Livro da vida, desde o princípio. Não estão no livro da vida
Aliás, aqueles que adoram a besta são os que não têm o nome no livro da vida do Cordeiro. Desde o princípio lá, do Cordeiro que foi morto. Essa versão deixa bem mais claro. E ela será adorada por todos que habitam sobre a terra, aqueles que, desde a fundação do mundo, não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Nos decretos eternos de Deus, Ele nos salvou. Ele nos colocou graça nos planos eternos. Quando isso? Desde o princípio, fundação do mundo. Olha bem. Então, que conclusão que nós podemos chegar? Muitas verdades são ditas nessa questão, nessa doutrina gloriosa. Mas se você observar Efésios, nós vamos aprender que nós somos eleitos pelo Pai, Efésios 1, de 1 a 6. Redimidos pelo Filho, Efésios 1, de 7 a 10. Selados pelo Espírito Santo, Efésios 1, de 11 a 14. Então, nós reformados costumamos chamar o pacto da redenção, que no tempo eterno, na eternidade, olha bem, no momento, não se sabe, coisas profundas para a nossa mente, e que estão reveladas assim, Ele elegeu e pronto, e predestinou e pronto, e o seu plano não se falha, pronto, não falha. Então Deus predestinou, Deus elegeu, mas para eleger e predestinar esse projeto todo, tem que ter alguém que vai pagar o preço, o Filho. Foi acordado entre eles. Então o Filho veio cumprir, veio fazer, veio executar na cruz. E o Espírito Santo aplica no pecador, nos eleitos. Então o Pai, eleito pelo Pai, Efésios 1, de 1 a 6. Redimidos pelo Filho, Efésios 1, de 7 a 10. Selados pelo Espírito, Efésios 1, de 11 a 14. Aqueles que creem na pregação do Evangelho são selados com o Espírito Santo da promessa. E, da verdade, não vão... É um penhor. Ele empenhou. E vai voltar para buscar. Ele vem. Deus elege. Cria o ser humano. Cria tudo, todas as coisas. Elege anjos. 2 Timóteo 6, 21, se não me falha a memória. Mas isso fica para outra hora. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos. É um Deus só. Não são três deuses, é um Deus em três pessoas. Eu sei que é difícil, mas um Deus elege, o Pai elege, o Filho executa e o Espírito Santo aplica a soberania de Deus. Essa doutrina pode ser odiada, mal interpretada, não compreendida, mas é gloriosa, é uma gloriosa doutrina que revela o amor de Deus. Por que revela o amor de Deus? Porque o homem caído, sem Deus, seu destino eterno, o inferno. Quando Adão peca, é imputado na humanidade. Por um homem entrou o pecado no mundo, e por causa do pecado a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Romanos 5, verso 12. Adão é o cabeça da raça humana, é o cabeça federal da humanidade. E precisava de um Redentor. E essa verdade é aplicada pelo Espírito nos nossos corações. Observe. E essa doutrina, ela é gloriosa e revela o amor de Deus, que aos ímpios, que livremente não querem, aos ímpios Deus decreta soberanamente o que eles fazem naturalmente. O que o ímpio faz naturalmente? Peca. Recusa Deus. Faz deuses, inventa deuses. O ímpio é capaz de pegar um pedestal como este e começar a adorar. Foi o pedestal que o pastor usava e tinha poder e a pessoa era curada. O pastor morreu e agora a unção que está ali é um milagre. Coloca numa casinha com vidro, com coisa e fazem procissão, romarias para adorar um pedaço de pedestal. E Deus? Não, deixa para lá. Então, ao ímpio, Deus decreta soberanamente o que ele faz naturalmente. Em Efésios 2, 2 e 3,
Está escrito, eu vou até ler, Efésios 2. Vai lá comigo. Efésios 2, 2 e 3 diz assim. 1, 2, 3. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, olha bem, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, naturalmente, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí volta para 2 Tessalonicenses e diz, mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. O ímpio faz o que serve, naturalmente ele vai fazer. O eleito de Deus não conheceu o evangelho ainda, não ouviu a palavra, não ouviu a graça de Deus sobre a graça, sobre o evangelho, a cruz, etc. Perdido. Mas vai chegar um momento que ele vai ouvir. E quando ele ouvir, talvez nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, talvez depois de 1 ano, 2, 3, 5, não sei. Mas num momento Deus vai abrir. Aquela resistência do pecado é quebrada. Já preguei aqui sobre a graça irresistível que Deus usa misericordiosamente sobre os eleitos. E quando isso acontece, aí ele consegue entender que ele é um pecador e que Deus realmente é o seu Salvador, Jesus o seu Salvador. Então ele faz com que o ímpio faça naturalmente aquilo que ele faz, ele decreta isso soberanamente, o que o ímpio faz naturalmente, e aos salvos se alegrem, como nós falamos aqui, devemos sempre dar graças a Deus. Em Atos 13, 48, vamos lá comigo. Atos 13, versículo 48. Olha o que diz. Atos 13, versículo 48. Depois você lê o anterior também, para ganhar tempo eu vou só ler o 48. Os gentios, ouvindo isto, se alegraram e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. O que está na sua palavra destinados? Está ok. Haviam sido destinados para a vida eterna. Ordenados, destinados, eleitos, escolhidos. Então a pregação do evangelho estava ocorrendo e as pessoas não queriam, mas quando você olha o versículo 48, eles se alegraram, eles ouviram o evangelho, que muitos iam rejeitar mesmo, mas o Espírito abriu o coração deles, então eles se alegraram. O que basta para nós? Nos alegrarmos no Senhor, por nos ter eleitos, nos ter escolhidos. E para nós aplicarmos isto, vai comigo lá para João 1 e 17. João, bastante conhecido, já falei aqui várias vezes esse versículo. João 1, verso 17, diz assim. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei foi dada, entregue, por meio de Moisés. A graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. Olha comigo ainda Romanos 5. Eu citei e agora eu vou ler. Então esta graça, essa verdade, vem por Jesus Cristo. E mesmo sendo Ele o caminho, a verdade e a vida, e a verdade vindo por Ele, as pessoas preferem as trevas, preferem o mal, e Deus então entrega eles à operação do erro. E Deus decreta soberanamente o que eles fazem naturalmente. Mas a nós nos alegramos por quê? Olha comigo, 24, 25 de João. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade lhes digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. E quem é que vai ouvir? Olha comigo de novo, 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus, vocês, irmãos amados do Senhor.
Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. A lei veio por Moisés, através de Moisés, mas a graça e a verdade por meio de Jesus Cristo. É uma doutrina das mais odiadas? Com certeza. Mas eu consigo enxergar nesta passagem, nesses textos, nesses versículos, claro que ficou muita coisa para trás, mas nós conseguimos entender que Ele nos elegeu, nos predestinou, nos deu vida e nunca, nunca, jamais um cristão perde a sua salvação. Outro dia eu quero falar mais sobre os decretos eternos, a ordem dos salutos, mas por hoje está bom isso aqui. Que nós sejamos fiéis a Deus que nos elegeu de antemão. Amém? Vamos orar?